chegamos à semana de carnaval, época muito aguardada por foliões que esperam ansiosamente para aproveitar a folga, sair para festa, curtir a folia. Mas olha, gente, além das folias que acontecem nas ruas, também é tempo de festa para o comércio. Com os altos investimentos, o evento tem expectativas promissoras e, segundo o Ministério do Turismo, todos os anos o Brasil fatura cerca de 8 bilhões de reais nesse período. A folia mexe também com o setor hoteleiro, com restaurantes nas principais capitais brasileiras, mas não só. Entre elas, Salvador, um dos destinos mais desejados. A expectativa é que o carnaval movimente 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mas a festa também mexe com o outro debate muito importante: a ocupação das ruas pelas pessoas, o uso dos espaços públicos, uma questão que divide opiniões entre aqueles que defendem e aqueles que criticam o barulho, a sujeira nas ruas. Como colocar tudo isso nos pratinhos e manter todos equilibrados? É sobre isso que a gente começa, então, a nossa discussão aqui no Linha de Frente. E já que a gente falou dessa expectativa positiva com o Carnaval em Salvador, olha só quem é de lá, quem esteve lá recentemente, quem me trouxe uma fitinha do Bonfim e vai falar sobre o Carnaval lá em Salvador e essas questões que eu levantei, claro, como são discutidas por lá. Bom, Carnaval em Salvador é um feriado importantíssimo na cidade. Como você explicou, quase 2 bilhões que entram na economia da capital baiana, minha capital, minha cidade linda e maravilhosa. Um beijo aos baianos que estão nos assistindo. Mas, de fato, Lívia, essa questão da importunação é algo muito pertinente. Salvador é uma cidade que ela é completamente... Ela lucra, tem a lógica voltada para o carnaval o ano inteiro, né? É uma cidade que tem muitos eventos, mas o carnaval, a cidade para. Você tem trechos da cidade que é inviável, não tem como passar. Os aluguéis ficam altíssimos, a gente sabe que existe uma procura muito grande, né? Demanda aquecida, já sabe, os preços sobem muito, as pessoas conseguem, quem tem proprietários de apartamentos ali próximo do circuito Barra Ondina, por exemplo, consegue ganhar um bom dinheiro com esses aluguéis sazonais. Então, é interessante ver que movimenta muito a economia, que tem uma lógica voltada para isso e sabe promover bem a cidade através disso. Mas é aquela questão que a gente falou, a importunação está aí e existe. E não só em Salvador, né? Estava também olhando aqui outros números dos grandes carnavais no Brasil, né? Salvador, quase 2 bilhões entram na economia, circulam por lá. A gente tem no Rio 5 bilhões e São Paulo 6 bilhões. São Paulo é a cidade com o maior carnaval do Brasil e que não é tão tradicional, tem ficado tradicional nos recentes anos, né, bastante procurado. E a gente estava até falando aqui do Carnaval de BH, né? Sim. E realmente, assim, é uma questão que tem que ter, assim, eu acho que assim, para a gente conseguir equilibrar os pratinhos, como você falou, tem que ter respeito aos horários, né? A gente sabe que tem o circuito que deve cumprir os horários que deve cumprir, tem que ter policiamento nas ruas para os foliões que excedem e desrespeitam os locais públicos. Então, assim, tem que ter um policiamento, tem que ter o respeito às regras para que todo mundo possa curtir, aproveitar e não importunar o vizinho ou o coleguinha. Além dessa questão do barulho, de algumas pessoas se incomodarem com uma folia nas ruas, Marcelo, tem a questão da sujeira que eu levantei também, que afeta diretamente o meio ambiente, que afeta a nossa relação com o meio ambiente. E acho que não exagero quando eu falo que, se a gente for olhar para todas as conexões, acaba contribuindo para o aquecimento global, acaba contribuindo para as mudanças climáticas. Fui longe demais, tem a ver, como fazer essas conexões? Eu acho que o que tem ligação direta é a questão do lixo que é feito. Isso, na verdade, você tem um problema de drenagem em enchentes. Então, esse acúmulo de lixo é um problema para a cidade. A ideia, né, de você ter blocos mais responsáveis que se preocupem com esse tema, que levem esse tema adiante, também é uma pauta bem importante. Você ter ali materiais mais recicláveis e as pessoas mais conscientes, os trios com essa preocupação. Mas a sujeira, ela é um problema sério. Porque a gente tem hoje um problema de infraestrutura na nossa... Eu estou falando de São Paulo, mas isso vale para todas as outras cidades. Porque é um movimento muito importante que mexe com muitas pessoas, mas que gera muito lixo. Então, esse ponto específico, eu acho que ele é um problema
para as questões ali que envolvem diretamente a cidade. Não diria que especificamente esses eventos eles vão ter uma função direta né? Com a questão da mudança do clima, que a gente tem a ver com as emissões, isso vem de longa data, isso vem do período pré-industrial, é o mundo inteiro que produz ali quase 50 bilhões de toneladas por ano. Então não são essas festas que eu acho que a gente pode colocar ali uma tarjeta ali de mudança climática, mas para a cidade e essa ideia de ela ser mais reciclável, os copos, a questão da higiene, isso tudo vem atrelado. Glitter também é super nocivo, super poluente, né? Sim. E que as pessoas não abrem mão de utilizar, né? Por que ele é tão poluente, Levi? Ele é plástico, né? E hoje já tem estudos que mostram, inclusive, que microplásticos estão presentes na nossa corrente sanguínea. Você tem exames cardiológicos como angioplastias, intervenções cardiológicas como angioplastia que já identificam microplásticos nas nossas veias e até mesmo no cérebro. Então, imagina a quantidade de glitter que é produzida durante o carnaval, que é usada. Eu me recordo, vejo muitos motoristas de Uber se queixando que os carros ficam imprestáveis depois que transportam foliões com glitter. Mas é basicamente um material composto por microplásticos. E é difícil estabelecer, Levi, algumas ações, algumas políticas públicas, porque isso passa pela consciência do folião, né? Não sujar as ruas, a questão do glitter, isso passa pela consciência, não depende só do poder público. Mas é possível estabelecer algumas ações para minimizar o impacto desse rastro de sujeira que a folia acaba deixando nas ruas? Eu acho que é uma época importante para a gente conscientizar as pessoas, mas a gente produz resíduo o ano inteiro. Então, não só no carnaval. Carnaval, você tem latinha de cerveja, você tem, enfim, outros resíduos que são produzidos por muitas pessoas, milhões de pessoas, de corpos livres interagindo nas ruas. Mas a gente produz lixo o ano todo. Então, é um momento de conscientização e não pode ficar só durante a folia. Acho que é uma oportunidade das pessoas refletirem também sobre o quanto nós deixamos, o quanto a ação humana é capaz de trazer externalidades negativas, efeitos negativos para o meio ambiente. É porque são muitas pessoas, e quando eu te pergunto isso, e já quero te ouvir também, Alex, muitos reclamam da falta de banheiros químicos. Sim. Muitos reclamam da falta de estrutura com lixeiras suficientes para dar conta de toda a demanda. É impossível a cada metro você ter uma lixeira, óbvio. Claro. Não dá. E eu não vou generalizar que é um problema em toda a capital, em toda a cidade que realiza o evento, mas a gente ouve esse tipo de reclamação dos foliões. Sim. Então, nesse quesito, falta um pouco de preparação do poder público? Certamente falta, e carnavais, como a Maria disse, que movimentam bilhões de reais, precisavam ser acompanhados de medidas de mitigação dos efeitos e do lixo, dos resíduos que são produzidos. Isso é evidente, uma festa... embora seja uma festa de subversão, uma festa pagã, né? Ela é uma festa que ocorre dentro de um território que é regulado por normas e que precisa merecer a atenção do poder público. Sim. Então, realmente, você tocou num ponto importante, essa questão de movimenta bilhões, mas quanto é destinado para esse tipo de mitigação, essa questão do que fazer com o resíduo, ainda há pouca mobilização política para isso. Como se parece que houvesse um descaso, sabe? Já se pressupõe que produz muito lixo e aí a gente fica assistindo as cenas como se não tivesse o que fazer. Como se não tivesse o que fazer. Vou ouvir primeiro o Alex, mas quero depois que você já vá pensando, Marcelo, sobre essa questão de você criar mecanismos para tratar, para cuidar, para reciclar. Nem tudo é reciclável, mas uma boa parte é. Se nesse quesito também estamos avançando. Mas antes, eu falei sobre os aspectos econômicos, né, Alex? E trouxe o exemplo talvez mais simbólico, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Atrai milhões de pessoas, não só do Brasil, mas também do mundo. Falei que o governo do estado está investindo nesse ano sambódromo, blocos, enfim, na estrutura toda. 40 milhões de reais na capital, 60 milhões de reais olhando para todo o estado, para muitas cidades também que são tradicionais durante o carnaval, na folia. É uma fase importante de movimentação da economia ou talvez perto de outros eventos ela não tem tanta importância assim?
é de suma importância. O carnaval é o cartão postal do mundo. Eu acredito. Todo mundo que quiser conversar com um gringo deve falar carnaval, futebol, né? Não sei até onde isso é bom, tá? Mas por hora... É uma outra discussão essa, né? É uma outra discussão, é outro mérito, mas pela festa, é uma festa que todo mundo quer participar, né? Todos os gringos olham com bons olhos e é um bom chamariz para conhecer o Brasil e ver o potencial que nós temos. É o primeiro passo que eu vejo do ponto de vista cultural, né? O carnaval olhando aqui para o mundo e olhando aqui para o Brasil. No aspecto econômico, eu vejo que, claro, que o aspecto, o parte que a gente estava comentando aqui, ela estava falando do circuito Bairrondina, né? Tanto demandado. Eu também estive em Salvador também recentemente. Eu não vou tanto a Salvador, mas toda vez que eu acabo indo para lá, eu vejo que realmente a cidade está só comentando de carnaval. Você chega lá em dezembro. Eu sou do Rio. Eu ia falar, sou do Rio. E aí eu chego lá, acabo chegando em Salvador, desembarco em dezembro e outubro, o pessoal está comentando já agora o carnaval, né? Ao longo a cidade se mobiliza. A cidade para o ano inteiro, não importa qual mês que você esteja, né, a cidade está preparada para isso, né? Eu acho que o ponto interessantíssimo, né, quando a gente olha por parte de ocupações de hotéis, né, que fala, passou mais de 90%, 85%, algo que está sendo muito similar também com outros eventos que acontecem, né, alguns shows de grande importância, mas eu vejo que quando a gente consegue olhar a infraestrutura e a capacidade de absorção disso, ainda o Brasil tem grandes passos para ainda fazer ainda mais. Vou dar um exemplo aqui, na parte de mobilidade urbana. O Brasil como um todo, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, está se mobilizando. A gente olha aqui o BRT, né, os ônibus, né, até a questão de a parte sustentável, né, ônibus elétricos, algo que a gente não estava comentando há 10 anos atrás. E acelerou muito isso. Então, a gente não pode dizer que os governos como um todo não estão fazendo medidas tanto ambientais quanto na parte de segurança, são várias medidas. A gente tem aí AI, drones, né, que eu estava comentando, na parte de desmatamento, na parte de queimadas, e aí na segurança também pode ajudar. Mas lembrando, ainda é muito incipiente, está muito cedo para dizer que o Brasil está altamente preparado para um evento de grande porte como o Carnaval. Mas estamos em direção. E outro ponto importantíssimo, as empresas, a iniciativa privada, algo que era muito ausente ao longo dos últimos anos. As empresas só queriam colocar seu logo lá no Abadá e patrocinar. As empresas estão preocupadas com a imagem que ela quer passar para o seu público. Então, o tema de ESG, né, a logística reversa das garrafinhas, né, as grandes empresas estão preocupadas no impacto final. Então, acho que é essa a mensagem que acho que ao longo dos anos a gente já conseguiu observar, né, Maria? Ouvindo você falando, eu queria também lembrar uma questão que eu disse da inflação do preço nos aluguéis, né, temporada lá em Salvador, principalmente falando de lá, no Rio deve ser parecido, mas também a inflação no preço de alguns camarotes, abadás, porque a procura ficou muito intensa mesmo e carnaval virou um investimento, não é barato, assim, você quer, é um investimento, as pessoas pagam, assim, elas juntam dinheiro para... O ano todo. Muitas, que nem o Réveillon também, né? Réveillon no Brasil é super inflacionado. E aí também, mas carnaval já mais tradicionalmente falando, as pessoas juntam o ano inteiro, né?